você falasse de como foi essa vitória, as dificuldades que o Vila enfrentou, até porque estava com os jogadores na saída de campo, e o Vila não venceu qualquer time, né? A gente via, assim, muito toque de bola do Mirassol, e mais uma vez, pela terceira vez nessa Série B, o Henrique Almeida marcando um gol decisivo. Gostaria que você falasse, então, da vitória, do Henrique Almeida sendo decisivo, e o Vila não tomou gol hoje. Parabéns. Bom, boa noite. Muito importante não ter tomado gol, muito importante ter 9 fazendo gol e muito importante, principalmente, conquistar uma vitória contra um adversário que faz todo mundo que joga contra ele sofrer, como você mesmo falou. O Mirassol é um time muito forte, muito entrosado, uma escalação que vem se perpetuando por muito tempo, né? Então, valorizar a entrega do grupo, uma vitória extremamente importante contra um adversário extremamente difícil de ser jogado. Boa noite, Luizinho. Roberto Baronil, Rádio Difusora. De 3 vitórias que o Vila teve até o momento, foram os gols do Henrique Almeida, né, sempre ele marcando no finalzinho das partidas. E ele, questionado agora na zona mista, ele disse, certo tempo atrás, você é o treinador que vai dar sequência para ele poder ter aquela confiança. E um outro detalhe, muita gente está dizendo que você está arrumando o time. Onde você está buscando essa força para consertar o Vila? Olha, primeiro com relação a consertar, é trabalho, é muita dedicação, é uma contribuição mútua da diretoria, de toda a comissão técnica. Nós temos uma comissão técnica que tem dado um suporte muito, muito grande. Eu encontrei aqui profissionais que têm nos ajudado muito nessa adaptação ao clube. Os atletas que estão se entregando por demais, nós não tivemos um treinamento ruim. Não vencemos, por exemplo, nós saímos de uma última partida com uma sensação de ter feito um jogo muito bom fora de casa e não conquistamos os 3 pontos. Hoje, com uma sensação de um jogo que nós fomos muito exigidos, né, mas com a graça dos 3 pontos. Com relação ao Henrique Almeida, nós precisamos ter um grupo forte, né? Nós precisamos ter jogadores que a gente vai mudando a equipe e eles entregam, né? Uma força de um coletivo ela é muito importante. O Henrique sempre foi artilheiro por onde passou, está fazendo gols importantes aqui. Quanto mais jogadores contribuindo com vitórias, melhor, né? E aí vamos jogo a jogo. Nós já temos o jogo agora, nos próximos 2 dias, um tempo de recuperação muito pequeno. Hoje nós fizemos 4 trocas do último jogo, né? Vamos baixar a adrenalina para pensar na próxima partida. E com relação à sequência, o tempo conduzirá quem iniciará no 11 inicial. O importante é que o jogador tem trabalhado muito bem, se entregou muito, assim como todos os outros. E aí o momento de cada um vai acontecendo de maneira natural. Ô, Luizinho, boa noite, parabéns pela vitória. O Pedro Henrique Ninho, da Rádio Bandeirantes. Desde que você chegou, até na sua apresentação, você precisou responder sobre o sistema defensivo, que estava sendo muito criticado, sofrendo muitos gols. O Vila vence hoje e quebra uma sequência de 10 jogos que estava sofrendo gols de forma consecutiva. Primeiro, na sua visão, o quanto é importante o Vila sair desse jogo, a vitória, evidentemente, mas sem sofrer gols. O quanto para você a confiança do sistema defensivo, do Quinteiro, do James, o quanto para você é importante não ter sofrido gols agora? É muito importante mentalmente, né? Quando você não toma gol, assim, o esporte de uma forma geral, o jogo é muito mental, é muito comportamental. E é uma mensagem excelente a gente não ter tomado gol hoje num jogo que a gente sofreu também. O adversário ele tem muita qualidade, né? O adversário tem muita fluidez com a bola. É um adversário, se você pegar em todos os jogos da Série B, apesar dele não ter vencido todos, ele teve mais posse de bola do que todo mundo. Porém, só havia feito um gol fora de casa, foi contra o Brusque, na oportunidade estava à frente, nós vencemos 3-1. Foi muito importante, né, cessar isso aí. E hoje nós variamos pela primeira vez, nós iniciamos no 4-4-2, passamos para um 4-1-4-1 com a entrada do Ralf, depois o Cris e o João Lucas, e terminamos no 5-4-1. Goleiro, quando precisou fazer milagre, fez. A defesa, quando precisou se portar bem ali no funil, se portou, quando o Mirassol colocou muitos jogadores altos. Né? E as coisas vão acontecendo, a gente vai ajustando, vai criando novas situações. Né? Hoje foi importante nesse sentido. Nós precisávamos equilibrar melhor para que a gente pudesse sofrer menos, principalmente no centro da área. O Mirassol não é um time de muito cruzamento, mas restou isso para eles no final, quando nós fizemos 5-4-1. Eles iam ter um pouquinho mais do lado, a gente fechou mais à frente da área, né, e o funil, e foi importante, foi extremamente importante para trazer essa mensagem positiva e atrair confiança para todo mundo. Não estávamos tomando gol só por conta dos 2 zagueiros, laterais e goleiros, é um todo, né?
mas que sirva para isso, para pensar uma mensagem para todo mundo que a equipe hoje não tomou gol, esteve mais consistente nesse sentido aí. Luizinho, boa noite. Vila chega na próxima rodada, né, para um clássico, podendo ultrapassar o adversário, né? É uma motivação a mais e essa vitória também foi importante para isso, para vocês chegarem nesse jogo contra o Goiás, até podendo ultrapassar o próprio Goiás. Vitória extremamente importante. 3 pontos na Série B custa muito. Você vê, todas as vitórias aqui têm sido no sangue, né? Na energia, no amor. O Obo, ele traz uma emoção muito grande. Eu falei para eles no vestiário que a gente tem que tratar esse lugar como sagrado aqui, né? A gente pode aceitar, no mínimo, lutar o tempo todo, né? A gente não vai conseguir jogar bem o tempo todo, porque tem um adversário também que tem muita qualidade, mas a gente fazer desse nosso ambiente aqui um ambiente sagrado. A gente não permitir, a gente se cobrou muito no intervalo, a gente não se permitir, por exemplo, fazer menos falta do que o adversário, né? Pode até igualar no duelo, mas não menos, né? A gente tem que entregar tudo para o nosso torcedor, para os nossos familiares, para encontrar eles depois aqui dentro do nosso ambiente, né, com um sorriso no rosto. E aconteceu isso, né? Hoje nós estamos a 1 ponto, né, do G4 e a 4 do líder, né? Olhando aqui rapidamente, me perdoe se eu estiver errado. Vitória extremamente importante, extremamente feliz, parabenizar o grupo que tem trabalhado muito, valorizar o adversário, que é um adversário que tem muita qualidade, que desgastou muito a gente. Mas como eu falei internamente para a comissão, nós saímos do jogo contra o Botafogo com a sensação que a gente fez um jogo muito bom. E hoje, assim, um sentimento de tristeza por não ter conseguido pontuar. Hoje a gente sofreu, acho que até mais, mas conquistamos a vitória, né? E a vitória, ela é soberana. Nós sabíamos que íamos ter um desgaste natural da partida, mas a nossa equipe foi muito briosa. Também tivemos ótimos momentos, tivemos algumas 2, 3 jogadas no primeiro tempo espetaculares. Ficamos com a vitória, com os 3 pontos. Com a invencibilidade dentro de casa, isso vai trazer uma energia positiva para o Clássico. Luizinho, boa noite, parabéns pela vitória. Você teve muitos jogadores suspensos para essa rodada que voltam para o fim de semana, né? E aí, como é que fica a cabeça do treinador para escalar esse time? São jogos atrás de jogos, esses jogadores descansados vão dar um fôlego a mais para encarar o Goiás? Valorizar, você fez uma pergunta muito boa para eu não deixar de valorizar. Eu não lamento quem não vai iniciar, tenho que focar em quem vai entrar. Rapidamente eu mudo a chave. Nós não tivemos oportunidade, apesar de não ser um jogo em cima do outro, mas não foi uma semana aberta, porque quem iniciou contra o Botafogo, regenerou 1 e regenerou 2. Só tive o grupo na totalidade na véspera, então não dava para treinar com volume necessário para a gente ajustar muitas coisas, tem que ser um treino mais curto, né? E nós fizemos 4 trocas, então valorizar os atletas que entraram, e nós conquistamos uma vitória pela primeira vez. Nós tínhamos mantido a formação nos 4 primeiros jogos, algumas conexões ali já estavam bem enraizadas, apesar do pouco tempo, mas eram semanas abertas. Então os jogadores que entraram cumpriram a risca, o que nós tínhamos para fazer hoje, contribuíram, né? E a gente vai conhecendo um pouco mais do grupo todo, se valoriza, porque todo mundo começa a se sentir mais importante, apesar de eu tratar todo mundo de igualdade, né? Mas participar, 4 jogadores que não vinham iniciando, foi muito bom. Me fugi um pouquinho do final da pergunta. Pois é, hoje nós fizemos 4 trocas, né? Nós temos 2 dias aí para pensar como nós vamos iniciar a próxima partida. Ver a recuperação, nós só vamos ter uma certeza de quem vai iniciar no segundo dia pós-jogo, que é o dia que tem mais resquícios do jogo de hoje. A gente só vai decidir quem vai iniciar momentos antes da partida. Luizinho, se o futebol não foi primoroso, a aplicação, a entrega do time foram dignas de elogios, realmente. É um resultado muito importante, você já falou aí, não só aproximou o time do G4, como também manteve o bom retrospecto em casa e traz muito mais motivação, deixa esse time mais motivado para enfrentar o Goiás no Clássico de domingo. Foi o resultado mais importante sob seu comando nesta Série B, Vila? Toda vitória é para ser muito comemorada, valorizada. Custou muito também vencer o Ceará. É difícil você conseguir se impor contra o Mirassol o jogo todo. O Mirassol, volta para lá, é um time que exige muito, é um time que tem muita fluidez com a bola. Então, assim, eu não acredito nos nossos momentos que a gente não passou muita convicção, a nossa desordem, sim a qualidade do adversário. Os momentos que nós sofremos, eu acredito a qualidade do adversário. E nós também tivemos os nossos momentos. E ficar com essa mensagem que você falou, de um time guerreiro, aguerrido, que soube sofrer, que competiu. No segundo tempo, nós equilibramos mais o jogo. Eu acredito que até os 25 minutos ali do primeiro, nós tivemos algumas transições muito boas. Depois a gente gerou ali alguns desequilíbrios. Terminamos
com mais irregularidade o primeiro tempo, mas eu acredito que, de uma forma geral, no segundo tempo a gente equilibrou mais as ações, teve muita trocação, a gente se postou melhor. E aí, no finalzinho, ali na base do abafa, eles começaram a alçar muitas bolas na área, mas a gente teve muita competência, a gente estava com o funil muito preenchido. Eu acredito aos momentos de dificuldade nossas virtudes do adversário, preciso reconhecer isso, né? O adversário realmente ele é um time muito positivo contra qualquer equipe da competição. O mais importante é a vitória. Volto a frisar, uma vitória na Série B ela custa muito, e o que importa no final são os 3 pontos, porque a vitória ela é soberana. Sim, doutores da bola, você e as perguntas também falaram muito de desgaste, né? E você também tem um dia menos do que o seu adversário. Isso vai ser um fator complicante no jogo de domingo? Olha, como treinador de futebol, fisiologicamente falando, não vai estar em pé de igualdade, mas a gente não vai usar isso como desculpa. Né? Fica aqui até uma mensagem, pelo menos os clássicos devia estar em pé de igualdade com relação à questão do calendário. É óbvio que isso faz a diferença. Né? Mas aí tem a questão da superação, da motivação, do clássico, envergar a camisa, a nossa torcida, o nosso ambiente. Volto a frisar, é sagrado, a gente vai levar muito isso ao pé da letra, mas com relação aos 3 dias, com certeza desnivela fisiologicamente. Mas aí com relação ao resultado é uma outra coisa, a gente não vai usar isso como desculpa. Acho que a CBF, né, a organização deveria ter um zelo maior, pelo menos os clássicos, né, tá em pé de igualdade, porque são jogos à parte, né, o maior jogo do estado, e existe sim um desnível com relação à quantidade disso, é óbvio, né, não preciso falar, mas a gente não vai levar isso como desculpa. Nós vamos usar da nossa estrutura hoje, que é muito boa. Nós temos tudo para recuperar os nossos jogadores, né? Envergar a camisa no clássico, junto com o nosso torcedor, jogo de superação. Temos um grupo qualificado para pelejar até conquistar a vitória na próxima partida. Vizinho, agora essa segunda rodada de perguntas aqui foi aberta para a gente poder falar justamente e especificamente sobre o clássico. O adversário vem de uma sequência negativa, vem de uma pressão. Eu queria saber o que você espera de característica dessa partida, né, em relação ao adversário que te chama a atenção do lado de lá, e o que levar desse jogo de hoje para o jogo contra o Goiás? Levar de hoje essa alma, essa entrega, disputar o jogo até o final, se superar dentro da partida, ficar mais forte mentalmente. Em alguns momentos ali que nós sofremos, eu estava falando muito sobre essa questão mental, da gente estar olhando para o lado, olhar para dentro, sabe, intrinsecamente, para a gente não dividir responsabilidades e sim somar e se ajustar, se recuperar. Aproveitar os nossos bons momentos, que o adversário também vai ter os momentos dele, então levar esse espírito de competitividade. E com relação ao clássico, é o que todos nós sabemos, né? Colocar o coração na ponta da chuteira e pelejar enquanto tiver segundos para a gente conquistar uma vitória, né, contra o maior rival do Vila. Quero muito participar de uma vitória na próxima partida, claro, pé no chão, muita humildade. Sabemos que realmente é um jogo à parte. Temos uma memória boa do último jogo aqui dentro do Oba, né? Uma memória boa dessa vitória de hoje. Com relação ao adversário, a oscilação vai fazer parte para todo mundo, né? Uma competição de resistência, são muitos jogos, muito perde e ganha, muito jogo de mando. Essa rodada, se eu não me engano, ou então a passada, quase que ninguém ganhou fora. A Série B é muito dura. Lógico que serve para você, mas esse clássico, ele é especial porque tem até um matador aí do seu lado, que já jogou dos dois lados, né, que é o Frontino, conhece muito bem. Conhecido também como o clássico de derruba técnicos. Né? Já caiu do lado de lá, já caiu do lado de cá. Uma vitória diante do Goiás seria de fundamental importância para você consolidar ainda mais o que você vem fazendo até agora? Olha, nós não vamos desmistificar a sensação do clássico, né, de ser um jogo à parte, porque nós temos que respeitar a história dos dois clubes, respeitar o sentimento da torcida, né? No mais, nós não podemos esquecer que é mais um jogo também da competição que a gente precisa vencer para estar conquistando os nossos objetivos e as nossas metas, né? Mas obviamente que nós vamos encorpar, né, a história. Ela é contada, o clube ele se torna realmente grande, gigante, quando ele tem história para contar, né? E quando ele tem muita torcida. Então são os dois grandes clubes do estado, né, de maior torcida. Queira Deus que eu tenha a felicidade de conquistar uma vitória nesse grandioso clássico, né, do futebol brasileiro. Claro, com muita humildade, com muito trabalho, mas como você bem falou, é de extrema importância, você marca, né? Ninguém esquece um clássico. O clássico ele se eterniza na memória dos torcedores, né? E vamos trabalhar, fazer o que a gente tem feito até agora,
Né? E no mais, né, os jogadores sabem também que é um jogo que a gente tem que entregar tudo, a gente não vai poder ficar devendo para nós mesmos com relação à entrega, o amor, a paixão. Né? O Oba vai estar lotado. Acredito que vou ter essa satisfação, esse prazer de ver o estádio aí, pessoal aí em cima do alambrado, para nos motivar e a gente conquistar esse algo a mais aí, para até o final da partida a gente conseguir pelejar pelos 3 pontos. Luizinho, você disse que clássico é um jogo diferente, né? O que significa para você um clássico? Como é que você se prepara para um clássico? Tem uma preparação diferente? E qual que é a sua expectativa para esse seu primeiro clássico com a camisa do Vila? Eu me concentro muito sempre para a próxima partida, né? Tem poucos minutos do final do jogo. Desgastei demais. O time do Mirassol gasta muito a nossa energia para estudá-las. É um time que tem muita dinâmica, muita fluidez com a bola. Vou dar uma respirada, tentar dar uma cochilada, né? Para amanhã já começar a estudar bastante o Goiás, me preparar como a gente sempre se prepara para todas as partidas. Mas não tem como fugir, né, da história. O clássico realmente é um jogo que mexe, né, que aguça com muito mais coisa, mas a preparação tecnicamente falando, né, com relação ao que nós precisamos fazer de recovery, de treinamento, de análise do adversário, é a mesma que nós fizemos para o jogo do Mirassol. Né, no mais a paixão do jogo, o envolvimento do torcedor, o nosso mesmo, essa vontade de vencer o grande jogo do Estado, né? Então nós vamos entregar tudo, queira Deus que a gente consiga êxito. Luizinho, só quebrando da minha parte aqui um pouco dessa sequência do clássico, para te fazer uma pergunta sobre um jogador, que é o Luciano Naninho. Dos seus 5 jogos pelo Vila, ele jogou 4, se não me engano, ele só não entrou em campo lá contra a Chapecoense. Hoje ele teve a oportunidade de começar o jogo. Me parece que o seu titular de criação hoje não esteve em campo, estava suspenso, que é o Igor Henrique. O torcedor cobra demais. Por que o Naninho não joga? Por que o Naninho não é titular? Primeiro, na sua avaliação, o Naninho correspondeu ao que você esperava dele começando o jogo, ou sendo bem sincero com o torcedor? O Naninho está distante ainda do que ele pode entregar, do que você, como treinador, espera dele para ser titular do meio campo do Vila? Olha, nós temos poucas semanas ainda, vivo com muita intensidade, parece que eu já estou aqui há muito tempo, e com o passar dos jogos nós vamos conhecendo mais do elenco, né? Por hora nós vamos fazer... Por vezes, nós vamos fazer algumas mudanças por opção, outras, né, por ausências, por questões de suspensão, por lesão. E valoriza o grupo por completo. Nós temos jogadores com características distintas, né? E o Naninho tem as características deles para agregar valor ao nosso grupo, ao nosso elenco. Está trabalhando muito bem e cabe a mim usá-lo, né, dentro das características dele, para que ele possa contribuir com os nossos jogos, seja iniciando, seja entrando. Nós só vamos conquistar grandes resultados, consistência, se todo mundo jogar 1 minuto e entregar tudo, 20 minutos e entregar tudo, iniciar jogando e entregar tudo. Nós não temos como conseguir grandes objetivos durante a temporada de uma Série B só com os 11 que iniciam motivados. Hoje nós fizemos as 5 trocas e todo mundo entregou tudo dentro do campo. E o Naninho é um jogador importante para a gente, um jogador que tem uma finesse com a bola, uma qualidade a toda prova, né? E ele vai dando a contribuição dele, hora entrando, né, durante a partida, hora iniciando como hoje, né, para que ele possa nos ajudar em busca dos nossos objetivos principais. Luizinho, voltando para o assunto clássico, tem favorito para domingo? É um clássico. Queira Deus que a gente consiga sair mais feliz. Luizinho, claro, você vem estudando o adversário, vem acompanhando o Goiás na Série B, vai aprofundar esse estudo, né, a partir de agora, com mais ênfase. E eu te pergunto, pelo que você sabe do Goiás até agora, qual é o ponto forte? Com relação ao ponto fraco e forte, a gente vai tentar explorar o fraco e se precaver do forte, né? Tive a oportunidade de assistir o jogo, foi bom que nós já ganhamos tempo. Enfrentei bastante já o treinador que está à frente, né? O colega de trabalho que a gente respeita muito. E aí a gente tem que, assim, além de você entender de como o adversário joga, né, tem as questões pontuais da partida, questões dos duelos individuais, né, tem muitos momentos críticos dentro de uma partida de futebol. Nós vamos, assim, bem entendido o que se passa com relação à forma dele jogar. Queira Deus que a gente consiga explorar os pontos fracos e queira Deus que a gente consiga suportar os momentos fortes dele, como a gente também tem os nossos momentos, a gente saber aproveitar da melhor maneira. Não vou dizer quais são, porque a gente vai manter como estratégia. Luizinho, você, a princípio, né, vai ter elenco completo aí pro jogo de domingo.
Então, o quão isso é bom para chegar ao jogo de domingo com o elenco completo e também chamar também o torcedor, né, para o jogo de domingo. Excelente. A minha maior preocupação para esse jogo era muitas ausências devido ao pouco tempo de recuperação de um jogo para o outro. Esse é o momento mais crítico para um grupo, para um treinador, é quando você joga 2 dias depois do outro. Né? Porque você só tem tempo para recuperar, você não tem tempo para treinar. E aí ter todo mundo à disposição vai ser bom para a gente pensar a melhor maneira de utilizá-los e definir o 11 que vai iniciar. Muito obrigado ao técnico Luizinho Lopes, falando aqui no Papo dos Técnicos após a vitória.